é Joyce. Eu me sinto lisonjeada em mais uma vez estar participando de eventos, né, propostos pela Bio10 e aqui pela primeira vez no Congresso Nacional de Manejo, Conservação e Ciência do Solo, um evento online onde facilita muito, né, essa dinâmica entre pesquisador e estudantes, né, das mais diversas áreas. E hoje eu trouxe a minha proposta, né, de palestra, que é a influência do geoprocessamento na ciência do solo. Eu sou da Universidade Estadual de Feira de Santana. Aqui está um pouquinho do meu currículo Lattes, onde eu sou engenheira ambiental, né, bacharela em engenharia ambiental pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Atualmente estou finalizando o mestrado em modelagem em ciência da terra e do ambiente na Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES. Hoje eu estudo o ênfase, né, de sistemas complexos, onde são estudos relacionados ao coeficiente Rho-DCA. Estou pesquisando também sobre coeficiente de correlação cruzada múltipla entre dados meteorológicos no Brasil, né? Sou bolsista FAPESB. Tenho experiência no ramo de geoprocessamento, sistemas de informações geográficas, SIG, hidráulica e hidrologia. Fui pesquisadora de iniciação científica da CNPq, na linha de pesquisa que envolve a regionalização de vazões de bacias hidrográficas do estado da Bahia. Fui colaboradora também do software de regionalizações REVA. Além dessa área acadêmica, eu atuo também na área profissional, né, da engenharia ambiental, através de consultoria ambiental em uma determinada empresa, onde nós trabalhamos com essa parte de licenciamento, regularização, entre outras mais. Mas de antemão, né, gostaria de mostrar aqui para vocês o que a gente vai dialogar um pouquinho aqui hoje. O sumário da nossa apresentação, né? Vamos falar um pouquinho sobre ciências do solo, sobre modelagem, geoprocessamento, importância e aplicações, estudo de caso, desafios e limitações. A importância de estudar, né, a ciência do solo, de estudar o geoprocessamento, de estudar novas pesquisas, onde a ciência do solo ela é extremamente importante, pois o solo é um dos recursos naturais mais fundamentais para a vida na Terra. A gente sabe que tudo que provém da Terra, né, é aquilo que ajuda na existência da humanidade. Então, a gente fala sobre alimento, a gente fala sobre cultivo, então é muito importante falar sobre a própria ciência do solo. Hoje a gente trata da ciência do solo em diversas áreas, na engenharia ambiental, por exemplo, na agronomia, na biologia, né, geografia, geologia e tantas outras mais, e tantas outras áreas indiretamente. A utilização de técnicas de modelagem e geoprocessamento desempenha um papel fundamental na compreensão desses fenômenos, ou seja, ajuda na previsão e análise, no monitoramento e avaliação, no planejamento e tomada de decisão, na comunicação e conscientização. Ou seja, na previsão, a gente vai prever que algo pode acontecer. A gente vai analisar esses dados, a gente vai analisar as possibilidades. A gente vai monitorar e vai avaliar se é bom ou se é ruim. A gente vai fazer o planejamento e as devidas tomadas de decisões, ou seja, a gente vai entrar com medidas, né, mitigadoras de possíveis impactos, talvez. E a comunicação e conscientização é basicamente aqueles dados que a gente, como cientista, como pesquisador, tem, a gente vai passar para as devidas organizações, né? Ou governo, ou ONGs, ou indústrias, a gente vai passar para eles, para a população, os nossos dados, tudo aquilo que a gente tem. E se tá ruim, a gente vai conscientizar para melhorar. E se tá bom, a gente vai conscientizar para continuarem na melhoria. E o que é a ciência do solo, né? A ciência do solo ela é essencial para garantir a segurança alimentar,
o equilíbrio ambiental e a sustentabilidade dos ecossistemas, além de fornecer soluções práticas para os desafios ambientais e agrícolas do futuro. Ou seja, a gente tenta manter o equilíbrio ambiental, a gente tenta, na ciência do solo, estudar essa sustentabilidade, ou seja, tudo aquilo que está bom, aquelas práticas que estão boas, a gente vai continuar a produzir, a continuar dessa forma. E tudo aquilo que está ruim, ou seja, os desafios ambientais, nós vamos propor, né, soluções para que as nossas técnicas agrícolas do futuro sejam tão boas quanto agir agora, né? A gente tende sempre a melhorar. Ou seja, a gente vai melhorar a produtividade agrícola, a gente estuda a ciência do solo para isso, a gente estuda a ciência do solo para a conservação ambiental, para a gestão de recursos hídricos, sim, não é porque a gente está falando de solo que a gente não vai falar de recursos hídricos. Um grande exemplo disso são bacias hidrográficas. A gente sabe o impacto que gera se o solo não está legal, se ao redor da bacia hidrográfica não está preservado, o quanto isso vai influenciar nos recursos hídricos. Então, na ciência do solo, a gente também estuda a gestão de recursos hídricos. A gente vai estudar também sobre mudanças climáticas, porque o desmatamento, os resíduos, lixos acumulados se dão à mudança climática. E quem é afetado? O solo. Ou seja, a gente precisa estudar todos esses pontos, né? E a prevenção de degradação do solo. Nós temos que estudar, nós temos que prevenir também sobre isso, né? Essa prevenção seria a mitigação, talvez, de impactos, ou literalmente prevenir que aquele solo não seja degradado de alguma forma, né? Essa degradação do solo, como que a gente pode se dar? Através de queimadas, a gente pode se dar através de erosões, através de um certo uso inadequado do solo, né? Então, a gente tem que prevenir essa degradação. E aqui a gente fala, quando a gente fala no contexto dos recursos naturais, né? Quando a gente fala de água, a gente fala de ar, a gente fala de solo, a gente tende a falar da Agenda 2030, né? Que é a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou seja, os ODS. O que seriam esses ODS? Cada um vem representando algo, são 17 ODS, né? Mas a gente sabe que esses 17 ODS em comum, mesmo eles sendo individuais, em comum eles trazem um bem para a população. Como, por exemplo, mas o que é que isso tem a ver com relação à ciência do solo? Se eu falo em um solo fértil, se eu falo em um solo legal, se eu falo em um solo saudável, eu falo também sobre a erradicação da pobreza, porque eu tenho um solo para plantar, eu tenho um solo para colher. Se eu falo de fome zero e agricultura sustentável, eu estou falando de ciência do solo. Se eu falo de saúde e bem-estar, eu estou falando de ciência do solo. Se eu falo sobre vida na água, sobre educação de qualidade, redução das desigualdades, eu também estou falando sobre ciência do solo. Então é muito importante quando a gente for fazer qualquer estudo relacionado a algo global ou a algo a nível grande e que fale de recursos naturais, é legal falar sobre a Agenda 2030, beleza? E antes de entrar, né, no contexto da importância do geoprocessamento, eu vou falar um pouquinho sobre modelagem, sobre o que é o geoprocessamento em si, né? Para vocês compreenderem como que o geoprocessamento faz parte da ciência e conservação do solo, né? O geoprocessamento ele tem grande influência na ciência do solo, pois permite analisar, mapear e monitorar características do solo, otimizando o manejo e a preservação ambiental. Vindo falar um pouquinho sobre modelagem, porque não adianta eu falar sobre
geoprocessamento sem falar um pouquinho sobre a modelagem, né? A modelagem na ciência do solo, ela envolve o uso de modelos matemáticos e computacionais para simular processos e prever comportamentos do solo, como a dinâmica de nutrientes, a erosão, a infiltração de água e o impacto de práticas de manejo. Então, tudo aquilo que é relacionado ao solo, a gente vai ver através de modelagem. A gente pode ver através de modelagem, né? Ou seja, através de modelos matemáticos profissionais, modelos matemáticos computacionais que nos ajudam a prever, a simular, né, eventos futuros. E aí a gente tem diversas modelagens, mas eu listei algumas aqui, como por exemplo, modelagem de dinâmica de nutrientes, modelagem de erosão do solo, ou seja, essa dinâmica de nutrientes é tudo aquilo que eu posso, por exemplo, o meu solo falta determinado tipo de nutriente, por isso o meu solo não está tão fértil. Eu, através, né, dessa modelagem, eu consigo prever o que o meu solo precisa. O meu solo está precisando de mais água? O meu solo está precisando de quê? E aí eu consigo suprir a necessidade, né, através dessa modelagem de nutrientes. A modelagem de erosão do solo, ou seja, eu consigo prever que determinado impacto vai causar erosão no solo, ou qual é a área que vai sofrer essa erosão. O que eu posso fazer para mitigar, para que essa erosão não aconteça? Então, os modelos matemáticos eles servem para isso, para simular talvez cenários futuros, cenários hoje do presente e até mesmo cenários passados ou cenários de um futuro distante, né? Quando a gente fala em cenários futuros, a gente pode estar falando de daqui 20 anos, que é um futuro próximo. A gente pode estar falando daqui 2080, talvez, que é um futuro distante. A gente sabe também, a gente tem, né, a modelagem de infiltração de água, porque muitas vezes é essa infiltração de água no solo que causa enchentes, um solo ali super saturado, né? Ou é essa infiltração que causa deslizamentos, né? Há um certo acúmulo de água nas encostas. Então, esses estudos de modelagem de infiltração são estudos bem feitos em cidades, né? Ou regiões que precisam ter esses dados. Modelagem de compactação do solo, ou seja, obras, indústrias, né, precisam desse tipo de modelagem, grandes rodovias, barragens, modelagem de qualidade do solo, modelagem de processos biogeoquímicos, qualidade do solo, preciso saber se o meu solo está legal para receber determinado tipo de cultura, por exemplo, né? Modelagem de processos biogeoquímicos, saber como estão ali os processos biogeoquímicos, né? Como estamos ali de nitrogênio, como que está a aeração desse solo e a modelagem de usos do solo. Quando a gente fala de modelagem de uso do solo, eu falo um pouquinho mais à frente como esse estudo é feito no geoprocessamento, né? Com o uso do SIG, mas a modelagem de uso e ocupação é basicamente o uso e ocupação do solo. Você saber quanto de área está ocupando a sua lavoura, uso e ocupação do solo de uma cidade, uso e ocupação do solo de de uma determinada bacia hidrográfica e assim sucessivamente. E aí a gente traz essa questão do geoprocessamento, onde o geoprocessamento ele é visado a tecnologias, né? O geoprocessamento ele vem nos ajudar nessa questão de novas tecnologias, como eu posso dizer, novas melhorias para o futuro. E o geoprocessamento ele é o conjunto de tecnologias utilizada para coletar, armazenar, processar, analisar e visualizar dados geoespaciais. Ou seja, eu faço a coleta desses dados,
tudo isso através de computadores. Eu consigo armazenar esses dados tanto para eu usar hoje ou mais tarde. Eu consigo processar esses dados através de uma máquina que suporte, né? Tem essa questão também. Eu consigo analisar através da minha interpretação profissional, lembrando também, né, que precisamos de pessoas capacitadas para fazer análise desses dados de geoprocessamento e consigo visualizar esses dados, e são dados geoespaciais, ou seja, dados de imagens de satélite, dados de imagens aéreas, de drone e assim sucessivamente. E como são, né, esses dados? O que são esses dados? São mapas, imagens de satélite, modelos digitais de terreno e informações cadastrais. Eu posso trabalhar com planilhas, eu posso trabalhar com dados. Por exemplo, eu cheguei a trabalhar com esses dados de monitoramento do Covid. Então, seu geoprocessamento ele vem para ajudar em diversas áreas. E na ciência do solo não seria diferente, porque a gente tem muito o que estudar, principalmente na questão de análise de práticas de cultivo, né, de determinadas culturas. Aqui eu não cito cultura porque o geoprocessamento literalmente ajuda em todas as culturas. Não tem uma diferença entre uma ou outra, né? Lógico que o método de análise pode ser que se diferencie entre uma plantação de batata e uma de milho, mas é geoprocessamento. No contexto de mudanças climáticas também, né, o geoprocessamento ele permite a análise e o monitoramento de diversas variáveis ambientais, como temperatura, precipitação, umidade do solo, cobertura vegetal, entre outras, em diferentes escalas geográficas e temporais. E a monitoramento, né, e a simulação de eventos, talvez, das mudanças climáticas também influencia no manejo e conservação do solo. O geoprocessamento é possível, né, através do geoprocessamento, realizar a modelagem e a simulação de cenários da ciência do solo, entender padrões de mudanças ao longo do tempo e identificar áreas de maior vulnerabilidade às alterações climáticas, que é, sim, algo que influencia, né? Além disso, ele facilita o planejamento e a implementação de medidas de adaptação e mitigação, ajudando na gestão sustentável do meio ambiente e na redução dos impactos das mudanças climáticas, ou seja, planejar é o necessário. E como que você vai planejar sem, por exemplo, saber o que você realmente tem que fazer? O que é que eu tenho que mitigar de impacto, né? Então, o geoprocessamento ele vem nisso, nesse planejamento, ele vem nos ajudar a planejar. E dentre as geotecnologias, né, do geoprocessamento, nós podemos destacar a cartografia digital, o sensoriamento remoto, o sistema de posicionamento global, que é o GPS, né, acho que um dos mais famosos aí. Quer dizer, hoje o sensoriamento remoto ele tem ganhado um certo, como eu posso dizer, está um pouco à frente do GPS, talvez, porque nos traz informações um pouco mais detalhadas, né? E o sistema de informação geográfica, que é o ambiente SIG, onde a gente consegue manipular todos esses dados, sejam eles vetores, rasters e assim sucessivamente. As etapas do geoprocessamento, eu acho que eu já citei um pouquinho anteriormente, né? Que é a coleta, onde a gente faz a coleta desses dados em portais, que eu vou passar para vocês, portais públicos ou talvez portais pagos também, né? Sites mesmo, eu falo portais, mas são sites. A gente armazena esses dados em um computador, pendrive, HD, na nuvem, o que a gente achar melhor, né? Para a manutenção para manusear esses dados, ou melhor, guardar esses dados, né? De forma que eu não vou perder.
A gente faz o tratamento e análise. O tratamento, a gente faz o tratamento, por exemplo, eu quero saber sobre vazão, então eu vou tratar determinado dado para saber sobre vazão. Eu quero saber sobre uso e ocupação do solo, então eu vou usar as técnicas, né, do sensoriamento remoto para uso e ocupação do solo. E eu faço análise. Como eu sou uma profissional, como eu tenho experiência nessa área de SIG, né, nessa área de geoprocessamento, eu consigo interpretar esses dados. Por exemplo, eu tenho um mapa de uso e ocupação do solo. Eu sei que em 2000 eu tive um aumento da área preservada. E em 2022 eu tive um decréscimo dessa área preservada. Então ali eu consigo analisar essa diferença, né, do que está legal, do que pode melhorar, eu consigo analisar através da comparação de imagens com outros dados. E tudo isso depende do que eu vou comparar. São dados antigos, são dados presentes, ou se eu vou simular dados do futuro. Tudo isso é possível fazer através do geoprocessamento. E o uso integrado. Quando eu falo do uso integrado, é que todos nós vamos utilizar esses dados um dia. A população, como que a população vai utilizar dados de geoprocessamento se talvez nem entendem sobre o que é o geoprocessamento? O governo, por exemplo, contrata, né, uma pessoa que sabe sobre geoprocessamento, que quer fazer uma rodovia, que quer fazer a compactação de um solo, desde que não desmate tal área. Então, essa pessoa tem essas informações, vai propor a rodovia de determinada maneira, através de quê? Do geoprocessamento, da análise daquela área, através de imagens espaciais, talvez. Então, quando fala que é uso integrado, por exemplo, o governo contratou o trabalho, a pessoa assumiu o trabalho e a população é quem vai ganhar. E o geoprocessamento, né, ele é a integração de dados. Existe também a análise espacial, que foi como eu falei. Nessa imagem vocês podem ver que é através de um drone, mas um drone todo especializado, né? Existe a modelagem e simulação, existe o monitoramento e previsão e a visualização e comunicação, né? Que é sempre a comunicação para a população. E aqui eu trouxe uma imagem, só de exemplo mesmo, da importância da modelagem e geoprocessamento na ciência do solo, onde a gente já falou, né, sobre o entendimento de padrões climáticos, a previsão de eventos climáticos extremos, a questão do zoneamento agrícola, ou seja, eu trouxe essa imagem aqui sobre o cronograma de 2021. Essa área de zoneamento não é uma área que eu estou à parte, né? Mas eu trouxe esse exemplo para demonstrar e vocês entenderem um pouco do que eu quero falar. Se eu faço esse zoneamento agrícola, eu vou ter, né, um cronograma feito para meus determinados tipos de colheita. Eu vou ter também a questão da mitigação das emissões de gases de efeito estufa, previsão de safras, gestão da irrigação, identificação de áreas vulneráveis. Então, tudo isso eu posso fazer através da modelagem e do geoprocessamento. Aqui eu trouxe um pouquinho, né, das plataformas que eu utilizo. São dados gratuitos, ou seja, são dados públicos, qualquer pessoa tem acesso, só basta fazer um login ou outro e ter acesso. Que primeiro é do Earth Explorer, que é do USGS, é uma plataforma que é só fazer o login, vai chegar no seu e-mail, cadastro e tudo. O segundo é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, que é um portal do governo. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, que vocês encontram diversos dados de monitoramento climático também, que é muito legal para estudos, né, do solo. Quando vai chover, quando não choveu, né, se eu estou falando do passado. Plataformas digitais e dados gratuitos também relacionados à Embrapa, que é assim enriquecedor estudar algo relacionado a solos com dados da Embrapa, né? O Map Biomas,
que é um portal de monitoramento onde vocês vão encontrar dados de água, dados de desmatamento, uso e ocupação do solo. São dados riquíssimos de uso e ocupação do solo e tem assim para todo o território brasileiro. E aí a gente vem trazendo também as aplicações do geoprocessamento, né? Em que eu posso aplicar o geoprocessamento? Aqui eu trouxe 2 mapinhas que eu fiz. Esse mapa aqui é de uma área de preservação ambiental, onde a pessoa coletou pontos, né? E queria saber onde é que esses pontos ficavam nesse lugar. Essa pessoa coletou com GPS, me passou os dados, e aí eu joguei lá, né, no programinha que eu uso, e coloquei, né, a localização de cada ponto. O geoprocessamento faz isso, né? Aqui eu tenho um mapa de focos de incêndio da Mata Atlântica, onde vocês podem ver, por exemplo, como é que eu vou interpretar, né? Isso aqui é um uso e ocupação do solo através de focos de incêndio. Eu sei que onde está vermelho é um estado mais crítico de incêndio na Mata Atlântica, né? Aqui eu também trouxe outra aplicação, que é para estudo de regionalização de vazões, que eu já falei para vocês que eu estudava. Então, aqui eu estou estudando bacia hidrográfica. Nesse outro mapinha aqui, uso e ocupação do solo na cidade de Lençóis. Eu sei que onde está, como que eu interpreto o uso e ocupação do solo? Aqui, por exemplo, onde está verde mais escuro é floresta. Onde está verde mais claro é formação natural não florestal. E onde está amarelo é agropecuária. Trouxe alguns artigos de referência também, caso vocês queiram pesquisar. Tem algumas coisas relacionadas à agricultura de precisão, né? Onde possibilita ao produtor conhecer toda a área para o cultivo, estuda o solo. Aqui também a aplicação do índice de vegetação, né? O NDVI, que monitora e melhor compreende as interações e relações entre os fenômenos humanos e naturais. Aqui eu trouxe um artigo que é de minha autoria, né? Também uso de geotecnologias no estudo de vazões da bacia hidrográfica do Rio Pojuca. Quando eu estudo vazões, eu estudo solo. Aqui também um outro artigo de minha coautoria, que é o uso do sensoriamento remoto na avaliação da dinâmica do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do Rio Vaza Barris, ou seja, uso e ocupação do solo, é muito interessante. E uso e ocupação do solo aqui em bacia hidrográfica, mais interessante ainda. Mas com isso, na ciência do solo, em qualquer outro estudo que relacione o sensoriamento remoto, né? A gente tem desafios e limitações como complexidade, né, dos sistemas e principalmente dos sistemas climáticos. A gente tem incerteza nos dados e parâmetros. Por exemplo, muitas vezes quando você precisa de dados de determinado ano não existe ou tem dados faltantes. A resolução espacial e temporal é limitada. Muitas vezes imagens boas são imagens pagas e talvez pagas de uma forma cara, então a gente tem que saber pesquisar, tem que saber qual imagem usar. A gente tem limitações tecnológicas, talvez não temos o acesso a computadores bons, né, para manusear esses programas. Tem também a interpretação e comunicação dos resultados, onde às vezes faltam pessoas competentes para esse tipo de interpretação e também às vezes falta a comunicação com a própria população. E para aprimorar as técnicas e abordagens existentes, né, é importante investir em pesquisa, aumentar a qualidade e a disponibilidade de dados climáticos, de solo e geoespaciais, desenvolver modelos climáticos de solo e tantos outros e ferramentas de geoprocessamento com resolução espacial e temporal mais refinada, avançar em tecnologias de computação para facilitar a execução de modelos e análise em grande escala, desenvolver métodos eficazes de visualização e comunicação para tornar os resultados mais acessíveis e compreensíveis para diferentes públicos. E com isso eu venho finalizando a minha apresentação com uma frase, né,
de Voltaire, que o homem argumenta e a natureza age. Essas foram algumas referências utilizadas. Muito obrigada, eu agradeço, né, por esse espaço aqui mais uma vez. Qualquer dúvida, se quiserem mandar perguntas, né, eu estou à disposição. Esse é o meu e-mail e fiquem à vontade. Vou estar finalizando a apresentação e é isso. Muito obrigada.